Você sabia que o profeta Ezequiel é um dos profetas maiores que teve a oportunidade de ser usado por Deus no período do cativeiro babilônico? Ele que ministrou no meio da população. Diferente aí do próprio profeta Jeremias, que profetiza lá em Jerusalém, o Ezequiel profetiza entre os cativos na Babilônia. Também diferente do próprio profeta Daniel, que se dedica na corte babilônica. Na aula de hoje, lição de número 4 aqui da classe dos juvenis, nós vamos abordar sobre esse tão importante livro do Antigo Testamento. Neste tema, onde nós vamos trabalhar sobre Ezequiel, um jovem com visões. Essa lição vai cair no dia 28 de abril. Estamos estudando o segundo trimestre da CPAD em 2024. Nesse segundo trimestre, estamos abordando sobre o tema Conhecendo os Livros dos Profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores também. Esse texto é escrito pelo comentarista, o pastor Tiago Santos. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passe sendo um dos nossos alunos, o teu comentário e o teu likezinho é muito importante também para nos ajudar a alcançar vidas. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira base bíblica vai se encontrar no texto do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Lê esse texto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está também no texto de Ezequiel, capítulo 2, versículos agora 1 ao 10. Dica básica, você pode ler esses versículos compassadamente em sala de aula com esse povo bonito que estuda com você. E é claro que eu quero também lembrar você que estamos postando as lições de segunda a sexta-feira aqui no canal, da classe de adultos, adolescentes, juvenis, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira é o encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos juvenis, onde nós postamos essas lições para o teu crescimento em Jesus. Então, toda quarta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Estamos navegando com você neste trimestre, o segundo trimestre, sobre essa visão dos livros dos profetas no Antigo Testamento, como proposta do pastor Tiago Santos nessa abordagem da CPAD. Detalhe, sempre quero lembrar isso para você. Nós precisamos compreender que estamos estudando um texto do Antigo Testamento. E olhar para o Antigo Testamento é ter um olhar exatamente preciso para entender que cada texto está inserido em um contexto diferente. Cada abordagem traz ali mensagens profundas para o nosso tempo. Nós não podemos cometer o erro do anacronismo, tentar interpretar o texto com a linguagem de hoje, com a visão de hoje. Nós precisamos observar o texto à luz do contexto para poder compreender o que o autor bíblico quis dizer. Cada texto vai ter um sentido, e esse sentido também é muito preciso para a nossa interpretação hermenêutica bíblica. Nenhum texto tem uma mensagem oculta, mas cada mensagem tem uma palavra profunda para o seu coração que toca na sua alma. Quando nós abordamos o Antigo Testamento, também precisamos lembrar que o Antigo Testamento, na nossa versão cristã, possui aí 39 livros. De acordo com Timóteo Carriquer, você pode dividir o Antigo Testamento aí em 5 conjuntos para facilitar a tua leitura bíblica. O primeiro conjunto se inicia em Gênesis e finaliza em Deuteronômio. Ele é chamado de Pentateuco. O segundo conjunto é conhecido como os livros históricos. Vão se iniciar no texto de Josué e vão até no texto de Esté. O terceiro conjunto, ele se inicia no texto de Jó e vai até o texto de Cantares de Salomão, que é conhecido como os livros poéticos. Na aula, nós estamos estudando então os dois últimos conjuntos. Quais são esses dois últimos conjuntos? Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores se iniciam então no texto de Isaías e vão até o texto de Daniel. Hoje a gente está estudando o penúltimo texto dos maiores, que é trabalhado aqui de forma muito específica com você, que é o texto de Ezequiel. Também nós vamos ter, então, exatamente nessa perspectiva bíblica, os profetas menores, que se iniciam no texto de Oséias e vão até Malaquias, é um conjunto de 12 livros. Nessa abordagem bíblica, nós estamos caminhando com você no texto dos profetas maiores. Mais uma vez eu volto a repetir.
são conhecidos como profetas maiores do Antigo Testamento por causa de duas situações. A primeira, e mais relevante, também entra em concordância com o que diversos autores bíblicos chegam a dizer, é pela condição de tempo, ou seja, pelo período de ministério que cada profeta desse ministrou. Nós temos o Isaías, que profetiza quase 40 anos, o Jeremias está na mesma situação e encontramos agora o Ezequiel também profetizando um longo período de ministério. Então, é por tempo de ministério. Há algumas interpretações também, em segundo lugar, entendem que são conhecidos como profetas maiores por causa da quantidade de versículos produzida no texto, tá? A quantidade de palavras também. Por causa disso, esse texto passou a ser visto como texto de profetas que mais produziram conteúdo literário. Mas isso não vem ao caso. É importante nós observarmos exatamente a abordagem do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel profetiza no segundo período, ou seja, na segunda leva. Nós vamos ter aí 3 profetas que vão ministrar no período do cativeiro babilônico de forma assim veemente. Quem é que entra? O profeta Jeremias, como nós já estudamos, vai entrar o Ezequiel e nós vamos ter também o Daniel. Sobre as levas, o primeiro a ser levado para a Babilônia é o Daniel, que nós vamos estudar na aula que vem. Depois nós vamos ter o Ezequiel, que entra agora na segunda leva com os cativos, e depois nós vamos ter o Jeremias, que permanece em Jerusalém, de lá ele é liberto, vai para o Egito e nunca mais volta. Eu espero muito contribuir com você nesta administração. Você que está chegando por aqui, pode, por gentileza, deixa teu comentário, teu likezinho, se inscreve aqui no canal ou envia essa aula para mais alguém. O primeiro ponto da lição vai tratar sobre a vida do profeta. Que profeta é esse que eu estou trabalhando com você? O profeta Ezequiel. Nós vamos observar a abordagem de Ezequiel e eu espero muito que o Senhor fale contigo como proposta do pastor Tiago Santos. Já deu para perceber que a nossa abordagem bíblica medita na vida de um profeta. Que profeta é esse? O profeta Ezequiel, que vai na segunda leva para o cativeiro. Essa segunda leva possivelmente acontece aí em 590, 597, dependendo aí da perspectiva bíblica que ela é estudada. Porém, essa questão de datação não é tão relevante para a nossa ministração. É importante você observar que Ezequiel vai com os cativos para a mão de obra barata lá na Babilônia. E tem um texto que eu quero dar como dica para você, já neste primeiro ponto, que se localiza então em Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Lê esse versículo com os teus alunos. E o primeiro subtópico sobre a proposta do pastor Tiago Santos trabalha sobre esse tema, uma pergunta: quem é o profeta Ezequiel? Quem é Ezequiel, esse profeta que aparece na Bíblia? Em primeiro lugar, você precisa observar a proposta do pastor Tiago Santos, o comentarista da lição. Ele descreve que Ezequiel tinha uma linhagem sacerdotal. Isso quer dizer que ele estudou, se preparou para ser um sacerdote. Quem estudava para ser sacerdote atingia então a idade do trabalho a partir dos 30 anos. É muito provável que o Senhor convocou Ezequiel para esse ministério também. Mas, no meio da sua obra, Deus então decide escolher Ezequiel em um planejamento diferente daquilo que Ezequiel estava se preparando. Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, mas no plano de Deus, Deus já havia traçado que ele seria profeta. Isso é tão relevante para a gente, porque às vezes nós nos preparamos para algo, nós escolhemos algo como currículo, como carreira, mas Deus nos escolheu para sermos profetas. E é observando isso dentro da palavra que nós descobrimos que Ezequiel foi chamado por Deus. Observe o texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Dentro do texto sagrado, você vai perceber que ele foi levado como prisioneiro no ano de 597 e ele foi levado exatamente na segunda leva dos cativos. Aconteceram 3. A primeira leva, ela acontece no ano de 602. Quem é que vai? O profeta Daniel. O Ezequiel está na segunda, que acontece então no ano de 597 a.C. Nesse detalhe bíblico, você vai perceber que o próprio Ezequiel, ele vai para a Babilônia para estar junto com os cativos. O que são os cativos? O povo judeu que foi levado escravizado para a Babilônia.
e eles trabalham na Babilônia. E é interessante que o Ezequiel também era casado, mas a Bíblia fala que por causa dessa situação, por causa dessa guerra, por causa desse período de processo de escravidão, o próprio Ezequiel perdeu a sua esposa e se tornou viúvo. Mas é interessante que no meio do lamento, no meio da luta, no meio da dificuldade desse homem de Deus, Deus escolheu esse homem para uma obra extraordinária. Ele traz palavras tão profundas para os cativos que se cumprem. O texto de Lamentações vão demonstrar isso de forma muito específica nos seus versículos. E o próprio Ezequiel descreve uma mensagem profunda para o crescimento do próprio povo de Deus. Essa mensagem também é relevante para a gente. As visões que Ezequiel tem marcam a história e marcam a vida das pessoas. Em segundo lugar, vamos então para o contexto social da época, como segundo subtópico dessa lição. E esse contexto social da época é proposta do pastor Tiago Santos, para que você possa entender exatamente a abordagem que você vai trabalhar em sala de aula. Quando nós olhamos para o contexto social daquele período do cativeiro babilônico, você precisa perceber que esse contexto social é um contexto de guerra. Um detalhe que você vai perceber, o cativeiro babilônico ele é voltado somente para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá e de Benjamim, essas duas tribos que permaneceram então no próprio sul. As tribos do norte, quando falamos das tribos do norte, nós estamos entendendo então as 10 tribos que se reúnem no norte e têm como capital Samaria. As tribos do norte elas caem a partir do ano de 722 pelo Império Assírio. O Império Assírio era o governo da época de forma mundial, perde então diversas batalhas e então cai. Depois desse período, historicamente falando, quem é que vai surgir no mundo com a grande força e poderio militar? É o Império Babilônico. O Império Babilônico ele surge agora exatamente para poder conquistar as nações. Só que o estilo de governo do Império Babilônico é totalmente diferente do estilo de governo do Assírio. Os assírios destruíam e levavam os despojos, matavam as pessoas, escravizavam as pessoas e destruíam linhagens. Já no estilo babilônico é diferente. Eles escravizavam os povos e levavam esses povos para a Babilônia para construir a Babilônia. Não é à toa que a Babilônia, de acordo com os arqueólogos, é citada como uma das grandes maravilhas do mundo. Lá se encontravam diversos jardins suspensos, diversas construções. E Daniel, capítulo 4, registra exatamente a palavra de Nabucodonosor em dizer a respeito das suas construções e das suas conquistas em seu período de reinado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que acontece então esse domínio sobre Jerusalém. Jerusalém permanece no cerco durante 2 anos, o Jeremias registra isso, e em Lamentações ele coloca exatamente o que acontece já no final desse período. O cerco se dá exatamente por conquista da Babilônia. A Babilônia vem no início dos 2 anos e leva os primeiros cativos de linhagem real. Entra aqui o profeta Daniel. No meio desse processo, vem então a Babilônia mais uma vez e leva agora a mão de obra barata. Quem é que entra agora nessa segunda viagem? O próprio profeta Ezequiel. E a terceira e última leva os últimos escravos e destrói toda a cidade. O templo, exatamente tudo que havia sido construído foi destruído lá em Jerusalém por ordem de Nabucodonosor. Então nós estamos olhando um contexto social, um contexto de guerra. E esse contexto de guerra é um contexto totalmente de destruição. Dentro dessa abordagem, você vai entender então a proposta de Ezequiel, que traz uma mensagem de esperança para os cativos. Um povo que estava escravizado, um povo que perdeu exatamente o sentido da vida, um povo que estava triste. E o Ezequiel é usado por Deus às margens do rio Quebar, onde ele habitava, na população ali mais pobre, e traz uma mensagem profunda para a edificação do povo de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos observar agora o seguinte argumento, que nós somos chamados, assim como Ezequiel, para a responsabilidade. Ezequiel foi chamado para a responsabilidade, para trazer uma mensagem de edificação diante de uma forma profunda e também relevante para o povo de Deus, que é o povo de Judá.
O chamado de Ezequiel presente nas Escrituras também é um chamado impactante. Quando você lê capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, você vai perceber que esse homem de Deus foi impactado pela glória de Deus. E uma pessoa que é impactada pela glória de Deus, ela se transforma. Quando nós somos impactados pela presença de Deus, a nossa alma é tocada de uma forma profunda, como a alma de Ezequiel. Quando você vai para a palavra, você vai perceber que de forma sobrenatural, o coração de Ezequiel foi impactado pela presença. Ezequiel tem uma visão no capítulo 1 que nem ele mesmo sabe como explicar essa visão. Ele diz que ele viu uma roda dentro de outra roda, que essa roda tinha então diversos olhos, e diante desse tão grande monumento que ele vê no centro da mesma a glória de Deus. Alguns especialistas chegam a dizer que isso é a revelação do trono carruagem de Deus. O próprio pastor Ezequias Soares também trouxe uma abordagem semelhante como essa, comentando uma vez a lição sobre Ezequiel para a classe dos adultos. Quando ele tem essa visão, você percebe que ele é impactado pela glória de Deus. Quando você observa esse chamado no meio dessa questão, você vai perceber que Deus chama Ezequiel no meio de uma guerra. Deus chama Ezequiel no meio de um cativeiro. Deus mostra a glória dele para Ezequiel, para que Ezequiel então tivesse um contato com a presença. Sabe que lições nós podemos retirar aqui? É que Deus ele se revela a nós no momento em que nós estamos no fundo do poço. É que Deus fala com você no momento em que você não tem esperança. É que Deus fala contigo no momento em que você pensa que tudo acabou. Ezequiel estava enfrentando um luto, perdeu a esposa. Ezequiel estava enfrentando uma guerra, estava vivendo momentos difíceis, perdeu a sua casa, seu trabalho, sua profissão. Mas Deus visitou Ezequiel, lhe deu conforto, revelando a sua glória. A chamada de Ezequiel é impactante, porque essa chamada de Ezequiel também nos impacta diante da glória de Deus. Nós também somos chamados por Deus. Eu não sei que sofrimento você pode estar passando, mas eu quero dizer para você que Deus também te chama. Qualquer luta que você possa estar enfrentando, entenda que a glória de Deus se revela para você, como se revelou também na vida de Ezequiel, de forma individual. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, tem diversas visões no seu texto que são tremendas, que trazem lições assim profundas. E diante disso, nós vamos caminhando. O segundo ponto trata então sobre essa visão do profeta. Se eu estou ajudando você, se você conhece alguém que precisa assistir, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha aí na tua rede social e segue a gente também no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. No segundo ponto da nossa lição, como proposta do pastor Tiago Santos, nós vamos observar a visão do profeta, como Ezequiel teve visões profundas. Tem um texto que eu quero também trazer para você, que se localiza agora em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Faça essa leitura em sala de aula, vai ser muito relevante você descrever para os teus alunos que Deus sempre cumpre a palavra de um profeta de Deus, que tem uma mensagem bíblica, fundamentada então no desejo do Senhor. Vamos então para o primeiro subtópico, que vai abordar a visão da glória de Deus. Que tipo de visão é essa que Ezequiel tem, que marca a sua vida, que deixa ele assim impactado por tão tamanha revelação? De acordo com uma proposta do pastor Tiago Santos, analisando o texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e 5, você percebe que Ezequiel tem a visão da glória de Deus. Tem a visão, então, dos animais celestes. Esses animais também são citados lá em Apocalipse, tá? E é interessante você observar, de acordo com a palavra, que o próprio Ezequiel tem a visão do reino de Deus, do céu do lado de dentro. E observando essa perspectiva, você vai perceber que ele vê a glória de Deus. Quando nós analisamos o capítulo 3, me parece que versículo 8 e 9, o próprio capítulo 3 faz questão de dizer que depois que Ezequiel teve a visão, ao invés dele se gloriar, ao invés dele dizer para todo mundo que ele viu a glória de Deus e bater no seu peito, ele fez diferente do que essa geração que nós estamos vivendo poderia ter feito. Sabe o que ele fez? Ele entrou na sua casa, ele fechou a sua porta e durante 7 dias ele ficou lá dentro, impactado pelo tamanho da glória de Deus.
sem ter força para se levantar, por causa do impacto da glória de Deus. Eu quero dizer para você que a glória de Deus é impactante. Ela mexe com a nossa alma. Ela nos deixa assim transformados por causa do poder da sua presença. O Ezequiel viu a glória e só saiu de lá depois de 7 dias, por ordem de Deus, para entregar uma mensagem ao povo de Deus. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos dizer e perceber que Ezequiel, quando ele tem essa visão às margens do rio Quebar, ele vê a glória impactante de Deus. Todo aquele, toda aquela que foi ou foram alcançados pela glória de Deus são transformados. Nós fomos alcançados pela glória de Deus na revelação geral, através da morte de Cristo no Calvário. Essa glória nos alcançou. Somos resgatados e resgatadas em Jesus. Essa glória te atingiu. E essa glória também pode atingir a vida do teu aluno. Em segundo lugar, no segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos abordar agora sobre o juízo e a misericórdia, também sendo demonstrada como forma divina na própria experiência que Ezequiel tem em sua mensagem. A partir dessa proposta, analisando então o texto do pastor Tiago Santos sobre o juízo divino e a misericórdia, você vai perceber que o profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem em um contexto de guerra. Detalhe: quem está então no processo de todo esse envolvimento militar aqui? Lá em Jerusalém, você tem um Jeremias, você tem aqui na corte o Daniel e você tem o profeta Ezequiel como servos de Deus. Mas governalmente, nós temos lá o Zedequias. O Zedequias está trazendo prejuízos para o povo de Deus em Judá. E Deus falou que ele enviaria o seu juízo. Quando no Antigo Testamento você encontra um rei que tem um coração corrupto, ele também influencia o sacerdócio. E se esse sacerdócio também é corrupto, esse sacerdócio se afasta da presença de Deus. E aí o Ezequiel traz uma mensagem entre os cativos dizendo o seguinte, que Deus então agiria com juízo sobre Jerusalém. E o Ezequiel é claro em dizer que Deus destruiria a cidade, destruiria o templo. Mas o povo cativo, que está nessa segunda leva, entendia que Deus não destruiria a cidade, não destruiria o templo, porque a cidade era sagrada e o templo é sagrado, o templo do Deus de Israel. Um detalhe que você precisa observar: a adoração nesse período bíblico é uma adoração geográfica. Quando nós estudarmos Daniel, você vai perceber que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, mas ele orava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o templo. Mas o Ezequiel traz uma mensagem dizendo: Deus vai destruir. Por que Deus ia destruir o templo? Por que Deus destruiria a cidade? O próprio texto de Ezequiel, em diversas profecias, capítulo 8, vai relatar isso. Ele tem uma visão que ele encontra então os sacerdotes com câmaras secretas dentro do templo, adorando a ídolos dentro da casa de Deus. Então Ezequiel entrega a palavra e diz: Deus vai destruir, Deus vai fazer. Isso realmente se cumpre na última leva, na destruição do templo e da cidade. Então você percebe que o juízo de Deus é feroz contra aquele que comete pecado e contra aquele que tenta corromper a santidade de Deus e as coisas sagradas. Daí você pode pegar isso e tentar aplicar na vida dos teus alunos, observando que nós também precisamos ter uma vida santa. Não podemos pegar as coisas sagradas de Deus e oferecer para o mundo. Tem muita gente que pega instrumento da igreja, às vezes para trocar música do mundo. Tem gente que às vezes pega a sua voz, um dom de Deus, e utiliza para louvar o mundo. Cuidado, Deus te deu algo que é precioso e você precisa utilizar isso de forma sagrada para adorar a Deus. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que aborda exatamente sobre esse argumento, tratando sobre quando Deus retira a sua glória. O pastor Tiago Santos, na lição, destaca exatamente isso que eu estou descrevendo para você, que no contexto histórico, muitos moradores de Jerusalém, aqueles que foram levados como cativos para a Babilônia, estavam às margens do rio Quebar, ali na comunidade dos cativos, pensavam que Deus não iria destruir o templo. Mas Deus deu a visão para Ezequiel, dizendo que ele iria destruir o templo, iria destruir a cidade, porque o povo estava se envolvendo em idolatrias.
além da corrupção diária que existia ali no próprio processo da própria adoração. A visão que Ezequiel tem no capítulo 8 é uma visão muito profunda. Deus manda Ezequiel cavar um buraco. Na visão que ele tem no templo, e quando ele abre, ele vê uma câmara secreta onde o povo adorava o sol, adorava ídolos, adorava animais pintados nas paredes. E isso desagradava a Deus, ou seja, o sacrifício não era um sacrifício de adoração, não era um louvor diante de Deus. Por isso, Deus mostrou para Ezequiel que ele já tinha retirado a sua glória. E na visão, Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo, a glória de Deus indo embora, porque o povo perdeu o foco. Nós não podemos perder a glória de Deus. Você não pode perder a unção de Deus. Tem muita gente que está se comportando como se fosse essa visão que Ezequiel tem. Tem gente que pensa que a performance é tudo, ou seja, mostrar que está fazendo é legal. Mostrar que canta bem, mostrar que fala bem, mostrar que tem uma boa oratória, impõe a voz, isso é unção. Unção não é isso. A glória de Deus é algo que pertence a Deus. Nós não temos a unção, mas a unção é dele e ele dá para aqueles que têm compromisso com a sua presença. Não importa se você tem uma voz bonita ou impõe a voz na hora de ministrar ou tem aquela pegada de ministração muito boa, mas você precisa entender de forma aqui atual, pela palavra e pela visão do profeta Ezequiel, que você precisa ter comunhão com ele para ter a unção dele. Precisa estar perto dele para sentir a glória dele. Precisa da presença dele para algo sobrenatural acontecer. Tem muita gente vazia, tem muita gente fazendo barulho, mas quando você chega perto não tem conteúdo, não tem glória, não tem presença. E é isso que Ezequiel vê e diz: vai acontecer. Deus vai retirar, Deus vai destruir. Olha que mensagem profunda que temos aqui. Caminhando, vamos agora para o terceiro e último ponto, como proposta do pastor Tiago Santos. A minha oração é que o Senhor te use na palavra, na EBD da sua igreja, que esses alunos saiam daí cheios da presença. O terceiro ponto vai trabalhar sobre o atalaia de Deus. Adivinha quem é o atalaia de Deus? É o Zeca, o Ezequiel, cheio da presença de Deus. Você também pode ser um atalaia de Deus. Neste terceiro ponto, nós vemos também, como proposta do pastor Tiago Santos, uma mensagem tão profunda através da vida de Ezequiel, onde Deus fala da restauração. E aí tem um texto que você pode estar lendo junto com os teus alunos, que se localiza em Ezequiel 36, 36, onde Deus promete um novo coração para o povo judeu. Onde Deus diz: vou trocar o coração de pedra e vou colocar um coração quebrantado na minha presença. E vamos caminhando para o primeiro subtópico que destaca sobre essa responsabilidade do de vigia, que no caso aqui é o atalaia, aquele que tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus. O pastor Tiago Santos, pegando agora o texto de Ezequiel 2 ao 3, especialmente capítulo 3, ele descreve que Deus chamou Ezequiel de atalaia. A palavra atalaia é vigia no Antigo Testamento. Era um soldado, então, que ficava pronto, de prontidão, observando todo o tempo nas muralhas da cidade, com segurança, observando se o inimigo estaria próximo a atacar a cidade. Ele tinha a responsabilidade de avisar se isso estivesse acontecendo. Se ele não avisasse, o povo então seria sacrificado e a culpa seria sobre ele. Neste mesmo sentido, nós também somos atalaias de Deus, como o próprio Ezequiel. Ele tinha essa responsabilidade de avisar sobre o juízo que aconteceria em Jerusalém, de avisar sobre o momento de restauração. Então, a palavra profética de Ezequiel é uma mensagem de convocar o povo para estar diante de Deus em santificação, para não correr o risco do perigo. Que perigo é esse? O perigo de se afastar de Deus, o perigo exatamente desse momento de se colocar longe, melhor dizendo, da palavra de Deus. Então Ezequiel tem essa visão e ele traz então essa mensagem de forma muito profunda, porque Deus fala com ele. O Ezequiel é considerado um profeta assim, como vamos dizer, de forma alegórica, de forma analógica, num sentido de descrever uma mensagem para o povo entender. Ele diz para o povo uma mensagem clara. Ele traz uma mensagem aqui no seu tempo, utilizando recursos da sua época para dizer que Deus estava convocando o povo para o arrependimento.
Nós também precisamos utilizar o recurso da nossa época e dizer para o povo que Deus nos convoca para o arrependimento, para um verdadeiro e genuíno avivamento, para uma vida cristã diante dele. Esse é o nosso objetivo como servos e servas de Deus. Vamos agora para o segundo e último subtópico deste nosso terceiro ponto, que trata sobre ouvir e advertir com o que ouviu. Essa é a proposta do pastor Tiago Santos, já quase finalizando a nossa lição. O pastor Tiago Santos também descreve que a palavra do profeta Ezequiel ela é clara, porque Deus então ordenou ao mesmo para entregar tudo aquilo que ele ouviu e ao mesmo tempo advertir o seu coração para viver em santidade. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus e da restauração. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 37, você vai perceber esse capítulo que traz uma mensagem sobre o vale de ossos secos. Aquele vale ali, aquele vale da morte, na realidade é a visão que Ezequiel tem sobre todos os cativos, sobre todos os descendentes de Israel. Ele vê um vale de ossos sequíssimos, um grande cemitério. Mas Deus fala com ele que aquele cemitério poderia ter vida. Ezequiel profetiza de acordo com a vontade de Deus. Aquele grande vale, então, retorna a ter vida de forma muito específica, que cada osso volta para o seu lugar, tem carne, e Ezequiel profetiza vida naquele lugar. Ali estava entregando uma mensagem de restauração. Isso quer dizer que os cativos retornariam depois dos 70 anos. Isso quer dizer que o povo retornaria para Jerusalém. Essa profecia também se cumpre no sentido escatológico. Capítulo 48, Ezequiel vê a limpeza do templo. Olha que coisa linda. E ele vê uma restauração, um renovo. Ele vê o templo sendo renovado. Ele vê a glória de Deus que tinha ido embora voltando. A glória de Deus volta quando nós somos purificados. A unção de Deus retorna quando nós nos colocamos à disposição. A glória de Deus nos renova quando nós voltamos o nosso coração para a presença dele. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído contigo, que você possa ter ouvido a voz de Deus. E é claro que agora eu quero apresentar a proposta do pastor Tiago Santos para você concluir a aula. Concluindo a lição, o pastor Tiago Santos descreve que a experiência do profeta no tocante às suas visões gloriosas e o seu chamado profético também marcam as nossas vidas. Nós também precisamos aprender a respeito dessas experiências, porque nós podemos ter experiências com Deus. Você pode ter uma experiência profunda com o Senhor, buscando a Deus em oração, buscando a direção do Senhor para a sua vida, buscando então todo o recurso que Deus tem para você e sendo fiel a Deus no momento de crise. Que Deus possa te usar na EBD da sua igreja, em nome de Jesus. E concluindo a aula de hoje, é claro que eu quero agradecer você que está conosco aqui. Olha, você pode me seguir pelas nossas redes sociais. É só você colocar @Janderson Nascimento lá no Instagram e acompanhar a gente. Me segue, eu vou ficar feliz em te ver por lá. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube e pelo Spotify, é muito fácil, é só você seguir a gente. Lembrando a você que toda quarta-feira eu estou por aqui ministrando aula, sempre às 18 horas, para a sua edificação. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo que o Senhor te use na palavra em nome de Jesus. Por isso, vamos orar juntos para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, se você estiver afastado de Cristo, quiser retornar para o Senhor, você pode fazer isso também. É muito fácil, é só você comentar aqui, ó, quero aceitar Jesus. Tem muita gente fazendo isso. E isso também nos alegra, porque esse é o nosso objetivo. Vamos orar para que Deus te use na palavra? Vamos orar para que Deus te capacite nessa mensagem, em nome de Jesus? Vamos orar juntos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Oro, Senhor, pela vida do teu servo e serva, que vai ministrar sobre o livro do profeta Ezequiel. Usa os teus filhos de forma profunda, de forma relevante, de forma coerente, que a tua igreja possa ser edificada na tua presença. Que os adolescentes e juvenis possam ser edificados na tua presença. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer alguns textos para você estudar sobre o contexto do profeta Ezequiel. O primeiro texto é esse aqui, da editora CPAD, do Roy Zuck.
a teologia do Antigo Testamento, para você compreender o contexto histórico e a teologia e a abordagem do profeta Ezequiel. Tem um texto muito legal, um texto base. Eu quero indicar da editora Vida Nova sobre a introdução do Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman III. Esse material muito legal, te traz uma visão sobre o contexto histórico e profético de Ezequiel. Outro texto que eu quero indicar também da editora Vida Nova, do Samuel Schutz, sobre a história de Israel no Antigo Testamento. Textão, vale a pena você observar todo esse material para o teu crescimento em Jesus, já que você quer aprofundar na Escola Bíblica Dominical. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, próxima quarta-feira, onde nós vamos abordar a lição 5. Na lição 5 nós vamos trabalhar sobre o profeta Daniel, Deus controlando tudo, e que Deus edifique você. Agora eu quero deixar um recado muito especial para você que é professor da Escola Bíblica, que faz parte aqui de Vitória da Conquista e região. Quero te convidar para participar do nosso congresso da EBD, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro aqui na nossa cidade. Você que faz parte da região, vem, traga a sua caravana, vai ser um prazer te receber por aqui. A nossa igreja, o nosso pastor, quer te dar um recado muito especial para esse tão importante evento. Nós vamos receber aqui o meu amigo, pastor Agnaldo Betti, trazendo uma palavra de Deus também para a edificação da igreja. Por isso, que Deus abençoe você e através desse recado, eu espero que o Senhor possa empolgar você para estar com a gente na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio para o grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.